Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui para poder ler a palavra de Deus. Hoje nós vamos finalizar com mais um livro da Bíblia. Vamos finalizar hoje com o livro de Hebreus. Vamos ler dos capítulo 11 até o capítulo 13. E aqui já no início do capítulo 11, nós vamos falar bastante sobre a fé. Nós vamos ler aqui alguns exemplos sobre homens e mulheres importantes que tiveram fé em Deus e tiveram a sua vida transformada. Então vamos pedir para que o Senhor, com a misericórdia dele, possa aumentar cada vez mais a nossa fé nele. E já de início, vamos dar início aqui no capítulo 11, eu já vou te lançar a seguinte pergunta: o que é a fé? A fé é um modo de já possuir aquilo que se espera. É um meio de conhecer realidades que não se veem. É confiar em Jesus. Foi por causa da fé que os antigos foram aprovados por Deus. Pela fé, sabemos que a palavra de Deus formou os mundos. Foi assim que aquilo que vemos originou-se de coisas invisíveis. Então é pela fé que nós acreditamos que Deus, ele é o criador de todas as coisas. Ele é o criador do universo. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. E por causa da fé, ele foi declarado justo e o próprio Deus afirmou que aceitava os seus dons. Embora estando morto, Abel continua falando pela sua fé. Pela fé, Enoque foi levado embora para que não experimentasse a morte, e não foi mais encontrado, porque Deus o levou, e antes de ser levado, foi dito que ele agradava a Deus. Mas é impossível agradar a Deus sem a fé. De fato, quem se aproxima de Deus deve acreditar que Ele existe e que recompensa aqueles que o procuram. Pela fé, ao ser avisado divinamente sobre coisas que ainda não via, Noé levou isso a sério e construiu uma arca para salvar a sua família. Por essa fé, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que provém da fé. Pela fé, Abraão, chamado por Deus, obedeceu e partiu para um lugar que deveria receber como herança, e partiu sem saber para onde. Pela fé, ele foi residir como estrangeiro na terra prometida. Morou em tendas juntamente com Isaque e Jacó, que também eram herdeiros da mesma promessa. Abraão esperava a cidade bem alicerçada, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Foi pela fé que também Sara, embora sendo velha, se tornou capaz de ter uma descendência, pois ela acreditou em Deus, que lhe havia prometido isso. Então, mesmo sendo velha, Sara teve ali a sua descendência. Tudo isso por causa da fé que ela teve em Deus. Assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceu uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu, e tão numerosa como os grãos de areia da praia do mar. Todos eles morreram na fé, não conseguiram realização das promessas, mas só as viram e saudaram de longe, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Falando assim, eles demonstraram que estavam em busca de uma pátria. Se eles estivessem pensando que essa pátria era aquela de onde tinham saído, teriam a possibilidade de voltar para lá. Mas não, eles aspiravam por uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isso, Deus não se envergonha de ser chamado de Deus deles. Na verdade, Deus preparou uma cidade para eles. Pela fé, Abraão, submetido à prova, ofereceu Isaque. E justamente ele, que havia recebido as promessas, ofereceu seu único filho, do qual fora dito: em Isaque você terá uma descendência que levará o nome de você mesmo. De fato, Abraão pensava que Deus é capaz de ressuscitar os mortos. Por isso, Abraão recuperou o seu filho, e isso se tornou um símbolo. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, também a respeito de coisas futuras. Pela fé, Jacó, agonizante, abençoou cada um dos filhos de José e se prostrou apoiando-se na extremidade do bastão. Pela fé,
José mencionou, já no fim da vida, o êxodo dos filhos de Israel e deu ordens sobre o que deveria ser feito com o seu cadáver. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido pelos seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era bonito. Eles não temeram o decreto do rei. Pela fé, quando já era adulto, Moisés recusou ser chamado filho da filha do faraó. Preferiu ser maltratado com o povo de Deus a gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Fez isso porque considerava a humilhação de Cristo uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. De fato, ele olhava para a recompensa. Olha para você ver. Moisés, então, ele preferiu ali ser maltratado junto com o povo que fora escolhido por Deus do que gozar dos prazeres do pecado, dos prazeres do orgulho, de se achar superior, de se achar ali o centro do universo. Não, ele fez isso porque considerava a humilhação de Cristo uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. De fato, ele olhava para a recompensa. De fato, Moisés estava olhando para a recompensa. E a recompensa era o Criador. A recompensa é Cristo. É viver as vontades deles. A vontade dele. Porque nenhum sofrimento, cara, que Cristo passou pode ser maior do que aquilo que nós vamos enfrentar. Então escolha sempre viver com Cristo. Só tomar uma água aqui, peraí. Perdão. Pela fé, Moisés deixou o Egito sem temer a ira do rei. Permaneceu firme como se visse o invisível. Pela fé, ele celebrou a Páscoa e marcou as portas com sangue, para que o exterminador não matasse os primogênitos de Israel. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca, enquanto os egípcios, tentando fazer o mesmo, se afogaram. Pela fé, caíram os muros de Jericó, após as voltas ao seu redor durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe não morreu com os incrédulos, porque ela acolheu bem os espiões israelitas. O que mais posso dizer? Eu não teria tempo se quisesse falar de Gedeão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Graças à fé, eles conquistaram reinos, implantaram a justiça, alcançaram as promessas, taparam a goela dos leões. Apagaram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, extraíram força da sua própria fraqueza, mostraram-se valentes na guerra e expulsaram invasores estrangeiros. E algumas mulheres recuperaram seus mortos por meio da ressurreição. Outros foram esquartejados, recusando a libertação que lhes era oferecida, a fim de alcançarem uma ressurreição mais valiosa. Outros, enfim, foram humilhados e surrados, amarrados e jogados na prisão. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio de espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados, atribulados, maltratados. Esses homens tinham que vagar por desertos e montanhas e refugiar-se em grutas e buracos. O mundo não era digno deles. Todos eles foram aprovados por Deus por causa da fé que tinham, mas nenhum deles alcançou a promessa. Deus preparou para nós algo melhor, a fim de que, sem nós, eles não obtivessem a perfeição. Então, olha para você ver aqui a importância da fé. Nós vemos aqui, de fato, um verdadeiro testemunho sobre a fé. Capítulo 12. Portanto, estamos rodeados dessa grande nuvem de testemunhas. Deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra em nós. Corramos com perseverança na corrida, mantendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da fé. Em troca da alegria que lhe era proposta, ele se submeteu à cruz, desprezando a vergonha, e se assentou à direita do trono de Deus. Para que vocês não se cansem e não percam o ânimo, pensem atentamente em Jesus, que suportou contra si tão grande hostilidade por parte dos pecadores. Então olha para você ver,
Jesus suportou toda a humilhação, coisa que ele não merecia, ele suportou por causa de cada um de nós, por causa minha, por causa sua. Por isso, vamos manter os nossos olhos, os nossos pensamentos fixos em Jesus. Nós não podemos desviar os nossos olhos dele. Nós não podemos desviar os nossos pensamentos dele, porque ele é a nossa salvação. Vamos nos manter fixos em Jesus Cristo. Vocês ainda não resistiram até o derramamento do sangue na luta contra o pecado, e já se esqueceram da exortação que lhes foi dirigida como a filhos. Meu filho, não despreze a correção do Senhor. Peraí, só um instante. Pronto, bora lá. Meu filho, não despreze a correção do Senhor e não perca o ânimo quando for repreendido por ele, pois o Senhor corrige a quem ele ama e castiga a quem aceita como filho. Em vista da educação é que vocês sofrem. Deus trata-os como filhos. E qual é o filho que não é corrigido pelo pai? Olha para você ver. Muitos pensam que ser corrigido por Deus, a gente ser chamado a atenção por Deus, é coisa ruim. Que a gente está ali, que aquilo não é bom para nenhum de nós. Pelo contrário, ser corrigido por Deus é uma bênção. Receber a correção de Deus é bênção, cara. Porque imagina, se nós temos aqui a oportunidade de ser corrigido pelos nossos pais, pelas nossas mães, pelos nossos responsáveis, e eles nos instruem para caminhos bons, quem dirá Deus, aquele que é o bom, aquele que é o verdadeiro amor? Então, quando você recebe uma correção de Deus, saiba que Ele está, te amando verdadeiramente. E Ele te ama verdadeiramente. Por isso, aceite a correção do Senhor. Porque, assim como diz na palavra, em vista da educação é que você sofre. Deus trata-os como filhos. Olha que maravilha. Deus é o nosso Pai e Ele nos trata como filhos. Sinceramente, receber a correção do Senhor é bênção, cara. Não é coisa ruim, não. Pelo contrário, se vocês não são corrigidos como acontece com todos, então vocês são bastardos e não filhos. Ademais, tivemos nossos pais humanos como educadores e os respeitamos. Será que não devemos submeter-nos muito mais ao Pai dos Espíritos para termos a vida? Olha para você ver. Nossos pais humanos, por pouco tempo, nos corrigiam como melhor lhes parecia. Deus, porém, nos corrige para o nosso bem, a fim de que sejamos participantes da sua própria santidade. Então, os nossos pais nos corrigem como eles achavam que aquilo seria bom para cada um de nós. Mas Deus, Ele nos corrige para nos levar à santidade, para trazer para perto dEle. Isso é perfeição. Então, aceite as correções de Jesus na sua vida, para que você esteja cada vez mais próximo dEle. Na hora, qualquer correção parece não ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, ela produz um fruto de paz e de justiça naqueles que foram corrigidos. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos enfraquecidos. Endireitem os caminhos por onde terão que passar, a fim de que o aleijado não manque, mas seja curado. Procuram estar em paz com todos. Progridam na santidade, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Então progrida na santidade, não no pecado. Procure cada vez estar mais santo, cada vez mais próximo de Jesus, e não afundado, e não sujo por causa do pecado, ou santos ou nada. Vigiem para que ninguém abandone a graça de Deus, que nenhuma raiz venosa cresça do meio de vocês, provocando perturbação e contaminando a comunidade. Não haja nenhum fornicador ou profanador como Esaú, que vendeu seus direitos de filho primogênito em troca de um prato de comida. E vocês bem sabem que a seguir ele foi rejeitado, quando quis obter a bênção como herança, porque não encontrou a possibilidade de seu pai mudar a decisão, embora ele pedisse isso com lágrimas. Vocês não se aproximaram de uma realidade palpável. Ali havia fogo ardente, escuridão, trevas, tempestade.
som de trombeta e ruídos de palavras. E as pessoas que ouviram isso suplicaram que Deus não dissesse mais nada, pois eles não suportavam o que for ordenado. Desculpa. Pois eles não suportavam o que for ordenado. Até um animal será apedrejado se tocar a montanha. Eles ficaram tão espantados com esse espetáculo que Moisés disse: estou apavorado e com medo. Entretanto, vocês se aproximaram do Monte Sião e da Jerusalém Celeste, a cidade do Deus vivo. Vocês se aproximaram de milhares de anjos reunidos em festa e da assembleia dos primogênitos que têm o nome inscrito no céu. Vocês se aproximaram de Deus, que é juiz de todos. Vocês se aproximaram dos espíritos justos que chegaram à meta final, e de Jesus, o mediador de uma nova aliança. Vocês se aproximaram do sangue da aspersão, que fala muito mais alto do que o sangue de Abel. Cuidado, não deixem de escutar aquele que fala a vocês. As pessoas que recusaram escutar aquele que as advertia na terra não escaparam do castigo, e menos ainda escaparemos nós do castigo, se nos afastarmos de quem nos fala do alto do céu. Aquele cuja voz um dia abalou a terra, agora diz: mais uma vez farei estremecer não somente a terra, mas também o céu. A expressão mais uma vez anuncia o desaparecimento de tudo aquilo que participa da instabilidade do mundo criado, para que permaneça só o que é inabalável. Já que recebemos um reino inabalável, conservemos bem essa graça. Por meio dela, sirvamos a Deus de tal modo que o agrademos, isto é, com respeito e temor, pois o nosso Deus é um fogo devorador. Vamos aqui agora ler o capítulo 13. Eu queria que você prestasse bastante atenção que o início aqui do capítulo 13, mais especificamente dos versículos 1 ao 7, cara, a gente poderia passar aqui anos, milhares e milhares de anos, falando só sobre esse início do capítulo 13. Olha para você ver quanto ensinamento vamos ter aqui no início do capítulo 13. Perseverem no amor fraterno. Não se esqueçam da hospitalidade, pois algumas pessoas, graças a elas, sem saber, acolheram anjos. Lembrem-se dos presos, como se vocês estivessem na prisão com eles. Lembrem-se dos que são torturados, pois vocês também têm um corpo. Que todos respeitem o matrimônio e não desonrem o leito nupcial, pois Deus julgará os libertinos e adúlteros. Que a conduta de vocês não seja inspirada pelo amor ao dinheiro. Cada um fique satisfeito com o que tem, pois Deus disse: eu mesmo deixarei você, nunca o abandonarei. Assim podemos dizer com ânimo: o Senhor está comigo, eu não temo. O que é que me poderá fazer um homem? Lembrem-se dos dirigentes que ensinaram a vocês a palavra de Deus. Imitem a fé que eles tinham, tendo presente como eles morreram. Olha para você ver quanto ensinamento, cara. O amor de modo concreto. O amor é o que nos sustenta. Versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, e será sempre o mesmo. Confie em Jesus. Ele é o mesmo para sempre. Ele sempre foi o mesmo e sempre será. Ele é totalmente verdadeiro. Nós temos aqui a tendência de colocar as nossas esperanças em coisas humanas, até mesmo colocar toda a nossa esperança no próximo. E a palavra de Deus vem nos ensinar que Jesus é sempre o mesmo. Confie naquele que é imutável, naquele que é 100% verdadeiro. Esse é Jesus Cristo. Não se deixem levar por nenhum tipo de doutrinas estranhas. O bom mesmo é fortalecer o coração pela graça e não com regras alimentares que de nada serviam para quem as observava. Nós temos um altar, do qual não tem direito de comer aqueles que ainda servem na tenda. De fato, depois que o sumo sacerdote oferece o sangue no santuário pelos pecados do povo, os corpos dos animais oferecidos em sacrifício são queimados fora do recinto sagrado. Por esse motivo também Jesus sofreu sua paixão fora de Jerusalém, quando purificou o povo com o seu próprio sangue. Portanto,
Saiamos também do recinto sagrado para ir ao encontro de Jesus, carregando a humilhação dele, pois nós não temos aqui a nossa pátria definitiva, mas buscamos a pátria futura. Portanto, ofereçamos continuamente, por meio de Jesus, um sacrifício de louvor a Deus, isto é, o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, que os seus lábios sejam para exaltar e glorificar o nome de Deus, porque a gente tem a tendência de só sair porcaria, só sair coisa errada da nossa boca. Vamos usar a nossa boca para coisa boa, para exaltar o nome de Deus Altíssimo. Não se esqueçam de ser generosos e saibam repartir com os outros, porque tais são os sacrifícios que agradam a Deus. Respeitem os dirigentes e sejam dóceis a eles, pois eles se dedicam pelo bem de vocês e terão que prestar contas disso. Assim eles poderão fazê-lo com alegria e não gemendo, o que não seria vantajoso para vocês. Rezem por nós, pois acreditamos que nossas intenções são puras e só queremos agir bem em tudo. Rezem com insistência, ainda maior, para que eu possa voltar até vocês o quanto antes. O Deus da paz, que ressuscitou dos mortos a Jesus nosso Senhor, que é o pastor supremo das ovelhas, por ter derramado o sangue da aliança eterna, que Deus torne vocês perfeitos em todo o bem. Assim poderão cumprir a vontade dele, realizando em vocês aquilo que agrada a Deus, por meio de Jesus Cristo. A ele seja dada a glória para sempre. Amém. Irmãos, peço que vocês acolham esta palavra de exortação. Foi por causa disso que lhes escrevi poucas palavras. Quero informar-lhes que nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele vier logo, eu o levarei comigo quando for ir para ver vocês. Saudações a todos os dirigentes e a todos os cristãos. Os da Itália mandam saudações para vocês. Que a graça esteja com todos vocês. Amém, amém, amém. Assim a gente finaliza a carta aos Hebreus e que maravilha, cara. Deus, ele é simplesmente perfeito. Quem diria que nós iríamos chegar aqui, ó? Eu não sei, mas deixa eu fazer uma média aqui de quantas páginas faltam para a gente poder finalizar com esse desafio de ler a Bíblia completa. Vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui. Cara, falta aqui, ó, cerca de umas 100, 130, 150 mais ou menos páginas pra gente poder finalizar com esse desafio de ler a Bíblia, cara. Quem diria? Já passamos tanta coisa durante esses um ano, cara. E mesmo assim o Senhor foi misericordioso e nos deu a oportunidade de estar lendo aqui a palavra como Ele de fato nos ama. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Esse agradecimento é para você. Obrigado. E muito obrigado também pela tua presença, tá bom? Amanhã estaremos de volta. Beijo, um abraço para você. Até mais. Tchau, tchau.